Olá, meus alunos. Nesse momento eu estou gravando, esse vídeo, assim como eu prometi, com o objetivo, de que possamos cumprir o programa de aula conforme planejado. E aqui nós temos exatamente a nossa proposta para essa aula seria então uma revisão de todos os conteúdos anteriores, né? E aí, levando em consideração que nós iniciamos as nossas aulas e geralmente alguns alunos, por dificuldade, eles terminam não participando das primeiras aulas. Então nós colocamos aqui na nossa programação, exatamente para essa aula, a revisão de todos os conteúdos anteriores. Então nós vamos estar revendo todos os conteúdos anteriores. E nessa aula eu possivelmente estarei pedindo que os alunos do Seminário Teológico Batista do Nordeste possam, assim, realizar ou fazer os trabalhos que que serão necessários para que nós possamos cumprir todo o programa conforme planejado, né? Então, a primeira coisa que nós vamos estar colocando dentro daquilo que a gente já falou nas aulas é exatamente sobre a compreensão e importância da hermenêutica bíblica, né? Em relação a tentarmos entender o que significa a hermenêutica bíblica. Então, a primeira definição que nós encontramos relacionado à hermenêutica é que quando se pergunta o que significa a hermenêutica bíblica. Então, a hermenêutica bíblica, ela significa uma ciência que tem como objetivo interpretar os textos sagrados. Então, esse é digamos, essa é uma definição assim mais simples que nós podemos estar trazendo relacionado à hermenêutica, né? Agora, quando nós vamos fazer a distinção, distinguir hermenêutica de exegese, né? E aí, quando entramos aí nesse campo nesse campo em que nós temos como propósito diferenciar a hermenêutica da exegese, exemplo, quando a gente vai tentar definir exegese, a gente define a exegese bíblica, como sendo uma ciência que interpreta, que tem como objetivo interpretar os textos bíblicos. Quando você vai procurar saber as definições relacionadas também à hermenêutica, a hermenêutica ela tem essa mesma definição. A hermenêutica como a ciência que tem como um propósito interpretar os textos. E aí, quando nós chegamos a essa conclusão, alguns alunos, né, podem, digamos, entender que se a hermenêutica é uma ciência que tem como propósito interpretar o texto bíblico, né, e a exegese também tem como propósito interpretar o texto bíblico, aí então muitos podem concluir que a hermenêutica e a exegese seria, ou seriam a mesma coisa. Mas
quando nós vamos fazer a distinção, e aí a gente precisa exatamente fazer essa separação entre o que é hermenêutica, né, e o que é exegese. Por quê? Porque a hermenêutica não é a mesma coisa que a exegese, certo? Nós temos a exegese como um, uma ferramenta da hermenêutica, mas a hermenêutica não é uma ferramenta da exegese, certo? Então a exegese como parte da hermenêutica. E quando então de interpretar, ela tem como um propósito de, digamos assim, ela tem como objetivo de estabelecer os métodos de interpretação, os princípios que são importantes para a nossa análise textual. E aí, quando nós falamos da hermenêutica, nós estamos falando de uma ciência de interpretação bíblica, mas dentro do campo teórico. Então, tudo que está relacionado à interpretação dentro da perspectiva hermenêutica, nós então entendemos que a hermenêutica está no campo teórico. E a exegese, ela estaria então né, na esfera da prática. Né? E aí nós vamos ver muitos exegetas e hermeneutas concordando com a ideia de que a hermenêutica, sendo a exegese na teoria e a exegese sendo a hermenêutica na prática. Então, enquanto um está no campo da teoria, que no caso seria a hermenêutica, a exegese então está no campo da prática. Então, aí a exegese como a prática da hermenêutica, nessa mesma proposta aí da prática da análise textual, e a hermenêutica no campo da teoria, com um propósito, então ela tendo aí essa finalidade teórica relacionada à análise textual. Então essa aí então nós temos a definição, né, hermenêutica definida como interpretação, exegese como interpretação, mas aí quando a gente vai fazer essa distinção, nós precisamos saber fazer essa separação em relação à hermenêutica e à exegese. Agora, quando nós entramos na questão que envolve os problemas na leitura e interpretação de textos bíblicos, aí nós vamos perceber que a, a hermenêutica, né, ela nos traz essa reflexão exatamente relacionada a essas questões que envolvem os problemas da análise textual. Quando nós vamos fazer entramos nessa análise aí, e aí nós perguntamos, certo, qual a importância da hermenêutica, né? Qual a importância da hermenêutica, certo? E como a hermenêutica ela estava presente na, no cotidiano dos apóstolos. Por exemplo, quando nós pegamos Atos capítulo 14, versículo do 11 ao 12, nós vamos ver que o texto vai dizer, mostrar que o apóstolo Paulo ele foi confundido com o deus Mercúrio. O deus Mercúrio, isso foi confundido lá em Atos 14, 11 e 12, né? E no, 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 na cultura romana, o deus Mercúrio era o mesmo, o deus Hermes, que aí vem da expressão hermenêutica. E aí que o texto ele vai exatamente vai mostrar que aquelas pessoas então chamaram Paulo, entenderam que Paulo era um Mercúrio, e o texto vai dizer porque era Paulo que estava falando. Quer dizer, então nós vamos ver que Paulo ele tinha uma habilidade na sua capacidade de argumentar, e essa habilidade é muito, isso nós vamos ver até lá no texto de Atos, quando tem lá uma autoridade, que essa autoridade vai dizer para Paulo que quase Paulo tinha o convencido, mostrando assim que Paulo tinha uma habilidade muito grande na arte de
na hermenêutica, porque a ideia de que Hermes era o mensageiro, aquele que capacitava, né, as pessoas que tinham uma habilidade para argumentar. Ok? E aí, em Atos 7, 22, nós vamos perceber que os homens que eram homens preparados por Deus, esses homens, eles eram homens que tinham uma competência que o próprio Deus assim concede, né, permite, vamos dizer assim, permite, né. E aí percebemos, por exemplo, a pessoa de Moisés, quando Moisés, né, assim, se atribui a Moisés como autor dos 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Torá, né. E lá em Atos 7, 22, nós vamos ver Estevão cheio do Espírito Santo, então ele está cheio do Espírito Santo, isso é importante que a gente foque essa questão. Cheio do Espírito Santo, então Estevão vai dizer: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Quer dizer, então Moisés tinha técnicas que ele adquiriu exatamente na ciência dos egípcios. E aí nós sabemos que a ciência dos egípcios era uma ciência já avançada, já tinha muitas técnicas em que desafia a ciência moderna. Então, muita coisa da ciência dos egípcios ainda desafia a ciência moderna. E aí Estevão vai dizer que, por Moisés ser instruído em todas as ciências dos egípcios, Moisés era poderoso em suas palavras e obras. Isso lá em Atos 7, 22. Em 2 Coríntios 11, 5, 6, confirma a habilidade que Paulo tinha relacionada aí a essa questão da habilidade de interpretação, de compreensão, habilidade técnicas que nós podemos atribuir essas técnicas que possivelmente ele adquiriu na academia lá de Roma, né? E isso sendo algo importante porque nós vamos perceber que os 3 homens das escrituras que mais contribuíram, vamos dizer, as pessoas que mais contribuíram para o desenvolvimento da, dos escritos, esses homens, eles eram de conhecimento e de habilidades humanas. Porque o Eterno, quando ele se manifesta para falar na linguagem dos humanos. Né? E ele utiliza desses instrumentos humanos exatamente para alcançar os humanos. E as técnicas que já existiam dentro da academia lá, que vai falar já da ciência dos egípcios, e nós vamos perceber que Paulo e Lucas foram homens que manifestaram nos seus escritos essa habilidade e essa competência que eles receberam na academia. E aí nós vamos ver aqui, em 2 Coríntios 11, 5, 6, quando diz assim: porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em todas as coisas nós temos feito conhecer totalmente entre vós. Então aqui nós vemos o próprio apóstolo Paulo, ele confirmando essa competência, essa habilidade que ele tinha de técnicas que foram técnicas que ele utilizou também na sua habilidade, na sua capacidade de escrever. Quando nós vamos partir para Lucas, e aí nós sabemos que Lucas era médico, e Lucas ele tinha a habilidade da academia, né, lá dos romanos, e aí nós vemos como Deus está utilizando o instrumento humano, a maneira como ele está fazendo, ele está trazendo esses homens, que são homens que têm habilidades, e aí quebra toda aquela ideia de que, já que nós somos espirituais, então não precisa de sermos preparados, de termos técnicas humanas para alcançar os seres humanos, porque se tem aquela ideia de que o Espírito Santo, então, ele vai nos conceder naturalmente. Aí nós vamos ver quando o próprio Jesus vai dizer que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as coisas que nós aprendemos. Quer dizer, o Espírito Santo não nos faz lembrar de algo que nós não aprendemos, mas de algo que nós aprendemos. Então, a importância
né, dessas técnicas, e aí nós vemos na hermenêutica, né, a hermenêutica trazendo várias técnicas, várias habilidades, competências que são importantes tanto para a nossa compreensão textual quanto a nossa interpretação, né, do texto. E aí nós vamos ver, né, em Lucas, que Lucas ele usa realmente técnicas que ele aprendeu lá na academia, né, e ele usa isso de uma forma, vamos dizer assim, muito é, vemos isso muito relevante, muito importante para a nossa é, para que nós possamos valorizar esse trabalho, o trabalho que eles estão, vamos dizer assim, construindo. E aí nós vamos ver Lucas 1, de 1 a 4, dizendo: tendo, pois, muito empreendido, por em ordem, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram, os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Quer dizer, então, aqui nós estamos vendo ele deixando claro, ele fala sobre narração dos fatos, é isso que vai ocorrer, né? Na academia, na chamada aquelas pesquisas de campo, que nós aprendemos, né, dentro da academia, fazer as pesquisas de campo. Ele diz, tendo, pois, muito empreendido, porque então aqui nós estamos vendo aqui Lucas está dizendo que aquele trabalho, o livro de Lucas é fruto de um empreendimento que foi colocado em ordem, a, a narração dos fatos, que esses fatos são exatamente apresentados pelaqueles que foram testemunhas, que testemunharam, né? Que então assim ajudaram na construção do documento que Lucas está utilizando. E ele diz assim: segundo nos transmitiram os mesmos, que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Então aqui nós vamos ver em Lucas 1, do 1 ao 4. Então, quando a gente entra nessa questão que envolve a questão da hermenêutica, nós então percebemos a importância da hermenêutica, porque a hermenêutica ela vai trazer então técnicas, métodos que são métodos de interpretação, e nós já podemos perceber que os homens que escreveram os textos bíblicos eram homens que tinham técnicas, tinham habilidades, eles receberam essa competência e eles assim escreveram, assim como nós vimos esses relatos aqui de Lucas, de Moisés, relacionado a Moisés e relacionado ao apóstolo Paulo. E aí nós entramos naquela questão, né? Qual seria então os problemas que nós enfrentamos quando nós estamos diante de uma leitura, de um texto bíblico, e nós precisamos então fazer a nossa interpretação, certo? Existem muitos críticos, nós hoje temos muitos críticos, certo? Que eles vão pegar os textos bíblicos e eles vão fazer a crítica, aos textos. Por exemplo, eu vou colocar aqui como exemplo Gênesis 10 e Gênesis 11. Por quê? Porque em Gênesis 10 nós temos lá um texto que esse texto ele fala, certo? Ele diz assim: estas pois são a geração dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomé, Magog, Madai, Javã, Tubal. E aí ele vai dizer, né? E aqui ele vai dizer, e os filhos de Gomé são, aí ele vai colocar, né? Depois diz assim, por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo sua língua, segundo a sua família, entre as suas nações. Olha, o capítulo 10, ele está trazendo essa ideia de que, como a ideia de que já havia nações. No capítulo 11, traz a ideia de que as nações elas começaram a surgir exatamente a partir daquele momento, quando houve aquela construção lá da Torre de Babel. E aí os críticos eles entram fechado aqui nessa questão, né?
trazendo aí um problema muito sério para aqueles que precisam se utilizar dos métodos da hermenêutica e da exegese para fazer análise e tentar resolver essa questão. Aqui nós percebemos que, na verdade, esses críticos, muitos, não tiveram aquele cuidado de analisar, né, os textos. Por quê? Porque Gênesis, os textos, quando nós vamos analisar, é preciso que a gente entenda que os fatos estão ocorrendo e eles não estão lá, né, escrevendo. Essas escritas vão ocorrer depois do fato, né, ter acontecido. E os textos, eles são trabalhados dentro de temas, né? Então não há aquela preocupação, né, de, do, de se trabalhar, né, no texto sendo fiel à questão cronológica. Então é possível que exista acontecimento dentro do capítulo 10 que estão antecipados ao capítulo 11. Né? Então isso é possível. Por quê? Porque no capítulo 10 ele faz a narrativa dos filhos de Sem. Quando a gente vai ver, ele fala que é a narrativa dos filhos de Sem. E no capítulo 11, depois que ele fala de que as nações elas surgiram, nós vamos ver, dizer, nesse mesmo 11 vai falar, ele vai trazer como se ele pegasse novamente o capítulo 10, né, e trouxesse de volta, né, aquela narrativa que estava ocorrendo no capítulo 10, falando lá que Sem era da idade de 100 anos e gerou a Faxade 2 anos depois do dilúvio, e viveu 100 e tal. Então a gente percebe que o que ocorre no capítulo 10, que na verdade está se trabalhando ali, a preocupação não é se trabalhar com a questão cronológica, né, fielmente, mas fatos. Então, algumas narrativas que vai ocorrer no capítulo 10 estão antecipado ao 11 e que vai aparecer no próprio 11. Né? Então, isso é uma questão de cuidado que o hermeneuta, né, quando ele vai fazer o seu projeto de análise, ele tem esse cuidado de estabelecer métodos que ajudem ele a perceber isto. Certo? Outra questão é a questão que envolve Josué 10:13, quando Josué fala lá relacionado ao sol, né, que o sol parou. Então muitos críticos entram aí ferrado aí nessa questão, certo? Esquecendo que na verdade existe uma questão da cosmovisão, né, do escritor ou da pessoa que, né, está relatando ou que está estabelecendo os textos, certo? E que o Eterno ele respeita essa limitação e essa questão chamada cosmovisão da época. Né? Inclusive, na própria história, né, alguns historiadores eles levantam aquela ideia do cuidado da gente ficar fazendo o chamado anacronismo. Né? Por quê? Porque a gente termina fazendo uma crítica a alguém em uma época totalmente diferente da nossa época e aquela pessoa que estava lá não tem como, não estaria mais aqui para, digamos, se defender, né? E aí existe também, além disso, dessas questões, certo? Aí tem aquela questão da cosmovisão, né? Porque a visão do tempo que Josué escreve é totalmente diferente da visão que nós hoje estamos. E aí nós sabemos que o Eterno, ele respeita essas limitações. Aí muitos têm como erro. Mas para nós que somos exegetas, que estamos analisando dentro da proposta hermenêutica, o que nós vemos aí nos textos são limitações. Né? E isso é preciso que a gente tenha esse olhar, esse cuidado para que a gente não cometa os mesmos erros. Uma outra questão é o capítulo de Gênesis 1 e Gênesis 2, porque em Gênesis 1 fala, né, que havia na terra erva, árvore frutífera, né, de frutos segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Né, e a terra produzia erva, e a erva dava semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Em Gênesis 1, 11, 12, nós vamos ver essa questão aí, lá no texto, certo? Mas quando você pega Gênesis 2, 5, você vai
perceber que no Gênesis 2 vai dizer: e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Então, no capítulo 1 diz que Deus criou lá as árvores, tal, já, como se já havia, né, as árvores, e no capítulo 2 vai dizer que ainda não existia, e esses críticos eles entram aí fazendo essa confusão, e aí a gente precisa entender que, na verdade, o que nós percebemos do capítulo 2 fazendo essa análise, é que o capítulo 2 vai explicar, certo? O capítulo 1 ela tem aquela preocupação de dizer que Deus criou as árvores, criou, né, todas as coisas e tal. E o capítulo 2 a gente percebe que a intenção é dizer como isso foi criado. Né? Então, alguns veem como uma contradição, mas nós não vemos como contradição, pelo contrário, eu consigo entender o capítulo 1 com o olhar do capítulo 2. Então, tudo indica que a intenção, quando se fez, e isto foi exatamente num texto mostrar, né, que algo foi feito, e no outro dizer como, né, aquilo foi feito. Então, a hermenêutica ela nos ajuda, dentro de métodos e técnicas, a gente conseguir ver e perceber essas questões. E daí nós vimos a importância, né, porque quando a gente entra nessas questões de problemas que a leitura do texto ela pode nos trazer, porque nós estamos numa língua completamente diferente da língua que foi escrita e num tempo totalmente diferente, e isso complica muito, porque alguns consideram a língua que a Bíblia foi escrita como uma língua morta. Né? E aí, quando a gente entra nessa questão aí, nós precisamos entender que a Bíblia é cheia de significados e que esses significados eles foram importantes para manter, né, o sentido daquilo que queria se dizer, e que estão nos códigos, no código da escrita. Né? E aí é importante que a gente perceba exatamente isso. Além disso, nós entramos na questão do problema, quando entramos na hermenêutica da análise textual, quando você vai fazer análise textual, da questão do Novo Testamento. Por quê? Porque o grego ele vai ter muito mais mudanças. Por exemplo, o hebraico não houve muitas mudanças como houve no grego. Inclusive, nós trabalhamos com um grego chamado grego koiné, que é uma língua morta. Né? E aí, essas diferenças, e quando se fazem a tradução, alguns terminam criticando, né, os tradutores, por conta de algumas palavras que, né, e isso a gente vai perceber que é normal quando uma língua, você vai fazer uma tradução de uma língua para outra, é normal que a, o que alguns chamam de empobrecimento o empobrecimento. Por quê? Porque a língua ela está em uma cultura, ela é traduzida para uma outra cultura, e o tradutor ele precisa fazer aqueles ajustes, e eu geralmente digo que o tradutor ele cumpre o seu papel, ele faz exatamente aquilo que é a sua missão. Na minha concepção, os tradutores eles conseguem cumprir, né, com a sua missão. Aqui nós vemos em 2 Pedro 3,16, quando o próprio Pedro ele fala dessa dificuldade, né, quando envolve a questão da leitura, do texto bíblico. E aí ele diz, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. E aqui Pedro falando já dessa dificuldade na questão do entender, né? E aí fala de que alguns distorciam e distorciam as escrituras por conta dessa questão. Então nós vamos ver esses problemas que envolvem aí a questão, né, da leitura, e aí a gente vai ver muitas pessoas fazendo a sua, né, crítica sem levar em consideração. Por exemplo, você pega um texto, alguns tradutores, e você vai ver diferenças de traduções, mas as pessoas elas precisam entender que quando um tradutor ele vai fazer a sua tradução, ele não faz uma tradução é, da cabeça, ele não faz uma tradução a facão,
ele tem um método. Então, cada tradutor ele estabelece um método. Por exemplo, você vai ver Bíblias que Bíblias que vão ter uma tradução diferente de outras, porque um tradutor ele vai seguir um método literal. Então você vai ver que a tradução ela vem literalmente. Já uma outra Bíblia ela vem exatamente com uma tradução, é, na verdade, com um método semântico. Então o tradutor ele mantém a questão semântica, ele utiliza o método semântico. E isso vai ocorrer. E aí algumas pessoas fazem a crítica. Por exemplo, você faz uma tradução da palavra que aparece lá no inglês, que eles utilizam muito na cultura deles, que estou num bom humor de Deus. Né? Nós não utilizamos muito esse sentido aqui. Isso não tem muito sentido na nossa cultura. Né? E aí, quando eles vão fazer a tradução, muitos então fazem a tradução levando em consideração a semântica e pegando a palavra mais próxima, no caso do português. Então, ao invés de colocar num bom humor de Deus, eles colocam nas mãos de Deus. Então, eu estou nas mãos de Deus. Certo? Aí, alguns podem dizer, olha aí, ó, o camarada distorceu dele. Na verdade, não é. O tradutor, ele está simplesmente fazendo prevalecer o sentido, né? Porque exatamente é isso que importa. Por exemplo, um tradutor lá numa tribo de índio, ele passou 40 anos estudando a língua dos índios, e quando ele foi fazer a tradução da Bíblia, na tradução lá tinha, quando Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, lá não havia o pão. O que havia lá, quando Jesus quis dizer eu sou o pão da vida, ele estava falando do alimento cotidiano. Mas qual era o alimento cotidiano deles? Era a mandioca. Então o tradutor simplesmente, quando fez a tradução, ele disse: eu sou a mandioca da vida. Né? Se Jesus estivesse lá na tribo, ou vamos dizer o Eterno, né? O Eterno, né? Tivesse lá o, na, na tribo de índio, o que ele iria dizer? Ele iria dizer o pão ou ele iria utilizar uma língua que fosse mais próxima àquelas pessoas com o objetivo de alcançar? Então, com certeza que ele ia utilizar a língua, né, dos índios. Então, o tradutor ele teve essa preocupação e ele fez aquilo que era o correto, certo? Embora que muitos fazem, né, a crítica. Uma outra questão que a gente tem levado em consideração é a questão que envolve, não é, o problema quando se fala, por exemplo, das fontes, né? Nós vamos ver várias fontes e nós vamos perceber em Gênesis fontes diferentes. Por exemplo, eu peguei o Gênesis 1 e o Gênesis 2. No Gênesis 1 nós vamos ver a, a chamada a chamada fonte eloísta, né? E no Gênesis 2 a fonte javista. Ok, diante desses problemas que nós percebemos envolvendo as questões que está relacionada à análise textual e aí é, acordando os métodos, os princípios hermenêuticos para análise do texto, né, nós entramos nessa questão da perspectiva, das perspectivas, né, porque aí quando a gente vê essa questão que envolve, né, os problemas na leitura e aí entrando na questão da interpretação de textos bíblicos, porque a interpretação ela requer de nós que nós possamos ter uma, uma noção dos métodos exatamente para que tenhamos a possibilidade de fazer análise. Né? E aí nós vemos a questão das perspectivas na leitura e interpretação dos textos bíblicos, entendendo que é possível fazer essa análise, mas essa possibilidade ela se torna
se torna real quando nós temos a noção dos vários métodos para análise, que isso a hermenêutica ela nos apresenta então os vários métodos para que nós possamos saber fazer a análise. Então, quando a gente entra nessa questão dos métodos, né, então se faz necessário que nós possamos conhecer não só um ou dois métodos, mas vários. E a gente apresenta, né, relacionado aos métodos, os métodos de análise textual, que seria, nós temos o método literário, que aí o método literário a gente geralmente vai analisar a questão do gênero, né? Se nós estamos trabalhando com Gênesis, então a gente entende que nós estamos trabalhando com um livro, que aí envolve a questão do gênero. Se a gente vai trabalhar com os textos paulino, então nós temos ali gênero cartas. Né? E aí a questão literária, o método literário, ele é importante porque nós precisamos situar aquele texto que nós estamos, que nós submetemos à análise. Né? E aí, dentro dessas questões que envolvem o método, que é o método literário, e aí analisando a questão de gênero, também faz necessário que dentro desse método que nós possamos ter uma noção da tipologia textual, que significa os tipos os tipos que nós vamos encontrar dentro do texto. Um texto ele pode ser construído com vários tipos textual. Então, a tipologia textual é importante. E aí, quando envolve a questão da tipologia textual, nós precisamos entender que um texto ele pode ser uma narrativa descritiva, ele pode ser uma formativa, ele pode ser uma corretiva, né? E aí a gente vai vendo várias e várias tipologias que é necessário é, que a gente tenha essa noção relacionada a essa questão do método literário. E aí, quando a gente, dentro dessa questão da análise e da questão que envolve o método, nós entendemos que existe o método, que é um outro método, que é o método gramatical. Vamos falar histórico-gramatical. Mas aí tem o método gramatical. Que o método gramatical, a gente precisa, e aí a gente, dentro desse esquema, nós podemos analisar a questão morfológica, nós podemos analisar a questão sintática, a sintaxe, a sintaxe, que é importante que a gente tenha essa noção, né? E aí envolve também a questão que está relacionada à semântica, né? E aí é importante que a gente tenha dentro dessa proposta, né, saber como o texto está estruturado, dentro da proposta gramatical, como ele está estruturado, como é que o texto ele está ali, como ele foi construído, como foi a sua estrutura. E aí também a questão semântica, né, o sentido, porque a palavra em si, solta, ela não tem um sentido. Né? Então a gente vai analisar uma etimologia, uma palavra, né, dentro do texto, do contexto, para tentarmos entender, né, o sentido, porque é exatamente isso que nós estamos buscando dentro da análise gramatical. Aí nós temos a análise histórica, embora quando a gente entra na questão da análise gramatical, a gente precisa saber que nós não vamos estar trabalhando com a gramática formal. Nós estamos trabalhando com uma gramática histórica. Então,
E aí, quando a gente entra nessa questão da etimológica, então entendemos que é, a gramática ela é histórica. Você vai então tentar encontrar a história da etimologia daquela palavra que nós estamos encontrando dentro do texto. E a questão histórica, né, o contexto histórico, porque a razão, o texto ele tem uma motivação dentro de um tempo e de um espaço, né, alguma coisa motivou a existência do texto, né, então essa motivação que nós precisamos encontrar dentro de uma história que o texto está sendo construído dentro dessa e aí dentro desse tempo e espaço. E essa questão do contexto histórico, do princípio histórico, é importante para a nossa compreensão do texto. E aí vem também a questão do método teológico, porque aí o método teológico nós entendemos que a teologia ela envolve a questão da teologia sistemática, né, e a teologia bíblica. Então, a teologia sistemática ela envolve os métodos filosóficos, que em alguns casos eles são os métodos filosóficos são de suma importância, como a questão do método indutivo, método dedutivo, que o método indutivo ele parte do do específico para o geral, o método dedutivo já parte do geral para o específico, né? E a compreensão desses métodos é importante para a nossa análise, né? Para que nós possamos fazer análise do texto. Então, além de outros contextos ou métodos de análise textual que é importante na nossa busca de compreender o que está relacionado às questões que envolvem o texto. O estudante da hermenêutica, ele precisa então entender a importância, essa importância que a hermenêutica ela tem, né? E aí é importante que ele, dentro da hermenêutica, ele consiga entender essa questão aí que envolve a questão da análise. E aí nós comparamos com aquela análise que a gente faz quando vai para o médico. De repente a gente começa a sentir alguns sintomas e aí nós buscamos o clínico geral. E lá o clínico geral ele passa aqueles exames, exame de sangue, exame de urina, exame de fezes. Aquilo vai para um laboratório e lá tem os especialistas de cada área que eles vão fazer análise, né? E depois de fazer a análise, né, e aí nós percebemos que o clínico geral ele vai lá especificar que tipo de análise é importante para que ao se fazer análise nós possamos ter uma compreensão do que realmente está acontecendo, e depois que essa análise ela é feita, então o paciente retorna ao, ao clínico geral e lá ele, o médico, o clínico geral, ele vai então saber dentro daquela análise específica, né, dentro daquela análise baseada em cada situação, ele vai então saber realmente o que está se passando no corpo, quer dizer, então ele precisa fazer ou ele precisa orientar aqui o paciente, ou ele precisa submeter o paciente a essa análise. A análise textual, ela nos leva a essa questão, como a questão do hermeneuta, né, que ele ou a hermenêutica, que tem como propósito de estabelecer então os métodos. Então, métodos vem a ideia de metade, né? Cada parte, né? E todas as vezes que se pretende fazer análise de um texto, é importante que se tenha um projeto de análise. Então, é isso que a hermenêutica ela vai fazer, ela vai nos conceder um projeto de análise. E esse projeto de análise vai nos ajudar na nossa
nosso estudo, na nossa observação, na nossa pesquisa, na nossa investigação, vai nos ajudar a chegar exatamente a um denominador comum, a entender realmente o que estava por trás, que é aquela ideia lá do contexto, né? Contexto literal, literário, contexto gramatical, contexto histórico, contexto teológico, contexto geográfico. E aí nós vamos perceber, né, todas a- nós vamos fazer análise dentro desses contextos e aí tentando entender o texto, porque nem sempre quando nós temos o texto nós temos realmente a compreensão daquilo que nós precisamos compreender, que precisamos entender para que possamos realmente ter êxito na nossa análise. Quando nós falamos da hermenêutica, a hermenêutica ela tem duas ferramentas muito conhecidas pelos os alunos de teologia, que nós temos a exegese como uma ferramenta da hermenêutica, e aí a exegese, nós temos a exegese como aquela ciência que nos leva a explorar o texto. Então a exegese ela nos leva a explorar o texto. Então a exegese faz com que nós entremos no texto e nós possamos extrair de dentro do texto o sentido daquilo que se pretende, né? E outra ferramenta que nós conhecemos muito, e o seminário aplica muito, é a chamada a homilética, que aí a homilética já é aquela ciência em que, enquanto a exegese ela nos leva a explorar o texto, a homilética ela nos leva a expor o texto. Então, geralmente, se eu não for um bom exegeta, se eu não levo em consideração a exegese, eu vou ter problemas muito sérios, problemas muito, vamos dizer assim, problemas que pode comprometer a homilética, a minha homilia, porque se eu não consigo fazer uma análise coerente do texto e chegar a um denominador comum, uma conclusão que me ajude a aproximar daquilo que eu estou ou que eu preciso entender relacionado ao texto, então a minha homilia ela não vai passar de uma falácia. Então você vai ver muitos pregadores aí que têm uma homilia, mas que são falaciosos. E isso não é uma coisa muito boa. Nós percebemos que muitos pregadores utilizam do método alegórico, né? E o método alegórico, muitas vezes, até muitos pregadores, eles se tornam bem vistos, porque o público não é exigente. O público tem preguiça de pensar. E o método alegórico, ele é um método que estimula a imaginação das pessoas. Quer dizer, na verdade, um público que tem uma característica infantil, porque nós sabemos que a criança, ela automaticamente, ela já, ela já tem aquela predisposição para a imaginação, né? Isso é normal na criança, mas no adulto não. E nós percebemos que se o público ele ainda tem a, não amadureceu, né? Então aquele expositor, se ele se utiliza só do método alegórico, ele pode ter sucesso diante desse público, porque não é um público exigente. Contudo, é importante que nós realmente entendamos que precisamos ter como pesquisadores ou aqueles que vão estar analisando o texto, nós precisamos ter uma ética, né? e, e dentro dessa, vamos dizer assim, desse princípio, ou uma vez que eu entendo que eu preciso ter uma ética diante do meu público,
Então eu preciso entender que a dedicação e o compromisso que eu tenho, que nós vamos perceber que a análise textual ela exige de nós o que nós chamamos de uma, vamos dizer assim, uma postura é, em que aquela dedicação que nós passamos a ter, essa dedicação ela pode ser considerada exaustiva, cansativa, mas compensativa. Né? Então, ela é compensativa. Então, o, o hermeneuta ele precisa entender que os métodos, os princípios utilizados pela hermenêutica é importante sim, e aí nós vimos aí nessa questão dos autores, né, do Moisés, quando é, o Estevão fala que ele tinha as técnicas que ele aprendeu lá no Egito e que isso foi importante para que ele pudesse ser poderoso em obras e palavras. Nós vimos o próprio Paulo quando ele vai dizer que ele, apesar de ser rude na palavra, que possivelmente Paulo não era eloquente, né? Mas ele tinha um conhecimento, ele tinha habilidades, ele tinha competência para compreender e assim interpretar os textos e assim também construir, né, a sua, vamos dizer assim, a teologia. E aí nós temos Paulo como um dos melhores, ou vamos dizer assim, como entre os teólogos bíblicos, aquele que mais contribuiu, né, para com a igreja gentílica, né? E podemos ver também Lucas, que era um médico, e Lucas foi a sua participação, né? Embora Lucas sendo um gentil, não um judeu, mas a participação de Lucas foi muito importante para a construção do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, aliás, para a construção do Novo Testamento. E aí nós vamos perceber que esses homens, eles sim têm todo um preparo humano, né? Porque o próprio Eterno, de forma nenhuma, o Eterno ele ultrapassa a questão humana, pelo contrário. E aí quando a gente entra nessa questão, quando a gente vê todas as questões que envolvem as críticas, é, é, nós podemos perceber, por exemplo, que eu, a princípio, quando eu conhecia a, o, a literatura, que era a literatura do Jorge Amado, eu não me agradei muito com a forma, com a linguagem que o Jorge Amado utiliza nos seus livros. Né? Mas o que a gente percebe é que o Jorge Amado ele conseguiu alcançar, né, ele teve essa abrangência toda. Por quê? Porque ele não utiliza a sua própria linguagem. Então, na, na literatura utilizada por ele, né, construída pelo Jorge Amado, o que é que ele faz? Ele permite que os seus personagens, né, ele usa a linguagem dos personagens, os personagens participam. Imagine se Jorge Amado ele tentasse escrever na sua própria linguagem, sem permitir que os seus personagens pudessem então participar. E com isso nós percebemos que esse autor ele conseguiu alcançar muitas pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que o Eterno ele faz isso, ele permite que os personagens participem. O Eterno ele usa a linguagem dos seus personagens, o Eterno ele respeita as limitações dos seus personagens, e por isso que a gente percebe que a Bíblia tem toda essa complexidade. Na Bíblia, o que para nós não são erros para nós são limitações. Até porque nós percebemos que desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, não é só o Eterno que participa dos escritos sagrados, mas também os seres humanos,
Tanto é que Paulo vai dizer que a Bíblia foi escrita por homens. Né? Então, se a Bíblia foi escrita por homens, nós vamos encontrar limitações nas Escrituras, porque o próprio Eterno permite essas limitações. O Eterno ele se utiliza da linguagem humana, né, para falar com os humanos, porque o objetivo do Eterno é alcançar os seres humanos. E aí é, nós vamos ver então essas limitações, vamos perceber limitações que aí os críticos tentam desclassificar as escrituras, né, porque eles não aceitam essas questões. Mas a questão de Jorge Amado, né, todo mundo aceita e entende que Jorge Amado se permite a tudo aquilo porque ele tem uma sabedoria e uma competência que de fato ele teve. E aí nós podemos perceber que na literatura apresentada por Jorge Amado, nós vamos ver também essas limitações que é permitido. Né? E aí é importante, quando a gente entra na questão da literatura, e aí a gente percebe que a Bíblia também é uma literatura, porque ela se utiliza de linguagem dinâmica, nós vamos ver poesias dentro das escrituras, e aí fica uma questão quando a gente tem que submeter a Bíblia à questão de análise gramatical. Né? Por quê? Porque a poesia não se submete a, as regras gramaticais, porque a poesia ela é uma linguagem livre, ela é uma linguagem dinâmica, as escrituras é dinâmica, ela é uma linguagem livre. Né? Então aí fica toda essa questão, né? Fica toda essas interrogações que alguns tentam colocar na nossa cabeça, mas que nós acreditamos e confiamos na sabedoria do Eterno, na forma como ele está conduzindo, né? Todos os personagens que estão envolvidos, né? E aí nós podemos ver como literatura, e aí quando entramos, por exemplo, a questão de Gênesis, nós percebemos que Gênesis não é um livro científico, porque, embora quem escreveu Gênesis tem conhecimento de ciências, embora ele trate questão de ciências dentro de Gênesis, né, mas Gênesis não é um livro para ciências. Gênesis é um livro para a fé, que objetiva a questão da fé. Então, por isso que Moisés não se utiliza de uma linguagem técnica, mas Moisés se utiliza de uma linguagem dinâmica. Tanto é que nós vamos ver quando ele diz assim, o homem veio do pó da terra. Nós vemos ali uma poesia, mas que dentro dessa poesia, uma dinâmica, nós vemos ali, quando ele diz que o homem veio do pó da terra, uma dinâmica, né, na sua linguagem, e que essa dinâmica ela retrata uma realidade que envolve os seres humanos, que seria, nós realmente dependemos do pó da terra, né? Porque a fruta que nós comemos vem de onde? Do pó da terra. O leite que nós bebemos vem do animal que comem, comem o capim, certo? E aí dali se extrai, né? As verduras que nós comemos vêm do pó da terra. E aí nós percebemos que o homem precisa repor o pó da terra, ele precisa se alimentar do pó da terra para que ele continue existindo. Então nós vemos que há uma relação entre os seres humanos e a terra, não só nessa questão da alimentação, mas com uma questão afetiva também. Existe uma relação afetiva do homem e a terra. Né? O homem se alimenta da terra, como a criança se alimenta da mãe. Essa criança se torna adulta e depois desse tempo, né, que ela se torna adulta, ela se torna independente, ela não continua se amamentando da mãe. A nossa relação com a terra é uma relação mais profunda, porque nós sempre precisamos nos alimentar da terra, sempre vamos estar amamentando da terra, a terra como nossa mãe, né? Como aquela mãe que nos gerou, como essa ideia. Né? E aí, quando Moisés, de forma dinâmica, com a linguagem dinâmica, não científica, porque não é técnica a linguagem que ele utiliza,
Então, ele vai exatamente retratar uma realidade que está relacionada à questão dos seres humanos. Mas aí a gente não pode transformar Gênesis em um livro de ciências, porque o próprio Eterno não tinha essa intenção, né, quando relacionou a questão de Gênesis. Mas que Gênesis trata questões de ciências, da botânica, ou a questão do ecossistema, né, todas as questões que nós, todas as questões que estão envolvidas, as questões que aí a gente entende como a diversidade da vida, nós vamos encontrar em Gênesis. E assim nós entendemos, né, o quanto é importante que nós entendamos o que a hermenêutica ela pode nos proporcionar para que nós possamos, através dos métodos e dos princípios utilizados pela hermenêutica, possamos assim termos êxito na nossa análise. Então fica aqui a gente nesse propósito, né? Eu quero que vocês estejam fazendo uma, uma, um trabalho, fazendo um resumo de tudo que a gente falou aqui, né? Quero que vocês estejam falando sobre a importância da hermenêutica para o teólogo, faça essa diferença, né, da hermenêutica e a exegese bíblica, fale um pouco sobre os problemas na leitura e interpretação dos textos bíblicos, certo? E nos fale sobre a perspectiva na leitura e interpretação dos textos bíblicos e a importância dentro dessa perspectiva, né, que aí no caso nós temos como perspectiva na leitura da interpretação bíblica os métodos apresentados pela hermenêutica. E aí você vai fazer esse trabalho, vai botar no seu caderno, e nós vamos estar fazendo lá análise, vamos ver o seu trabalho e podemos dar a presença como presença, entendendo que você assistiu essa aula. Então que Deus abençoe e vocês possam estar estudando, né, sobre essa questão da hermenêutica, pegar mais alguma coisa sobre a questão da hermenêutica, que nós estamos dando, né, um resumo um pouco. Então que Deus abençoe